Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos começar com a oração do Espírito Santo. Vivei em nós, ó Espírito Santo, para que nossos pensamentos sejam todos santos. Atuai em nós, ó Espírito Santo, para que nossos trabalhos também possam ser santos. Aquecei nossos corações, ó Espírito Santo, para que amemos só o que é santo. Fortalecei-nos, ó Espírito Santo, para que defendamos tudo o que é santo. Curai-nos, ó Espírito Santo, para que sempre possamos ser santos, sede santos. Bom, vamos começar hoje. A primeira leitura é do livro dos Números. Bom, leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele e Balaão pronunciou o seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e os seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins, ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros juntou das águas, a água transborda de seus cântaros, e a sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso que a Agag. Seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando o seu poema. Oráculo de Beor, Balaão. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem, que tem os olhos abertos. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o poderoso lhe faz ver, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aos Salmos. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Ó Senhor, o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e os pobres ele ensina o seu caminho. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Vamos ao Evangelho, aleluia, aleluia, aleluia. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Agora eu vou ler da Bíblia Ave Maria. Dirigiu-se ao templo e, enquanto ensinava, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram-lhe: com que direito fazes isso? Quem te deu essa autoridade? Jesus respondeu-lhes: Eu vos proporei também uma questão. Se responderdes, eu vos direi com que direito faço. De onde procedia o batismo de João? Do céu ou dos homens? Ora, eles raciocinavam entre si. Se respondermos do céu, ele nos dirá: por que não crestes nele? E se dissermos dos homens, é de temer-se a multidão, porque todo mundo considera João como profeta. Responderam a Jesus: Não sabemos, pois tampouco vos digo, retorquiu Jesus. Com que direito faço essas coisas?
Então aqui a multidão estava assim, Jesus conhecendo o pensamento, conhecendo o coração dos homens, né? Ele falou, ele olhou e falou assim, e fez uma pergunta de volta, né? As pessoas perguntaram para ele, com que direito faz isso? E aí ele vem e retorna com a pergunta dele, né? Porque a multidão ficou ali numa situação, ficou ali numa situação, né? Os príncipes, dos sacerdotes e os anciãos do povo, né? Então Jesus pergunta sobre isso, né? Porque se eles falassem de João Batista, se eles falassem que João Batista não era um profeta, a multidão ia se virar contra eles. E se eles falassem que é do céu, Jesus ia perguntar por que não crestes nele. Então, nessa palavra, né, Jesus fala sobre essa questão, né, essa questão de que Jesus conhece o nosso coração, né? Jesus conhece o nosso coração, ele sabe aquilo que passa, né? Seja nossos pensamentos, seja nossas. Enfim, ele sabe aquilo que passa na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos entregar a Jesus um coração de amor, um coração e mente que amam Jesus Cristo, que querem estar perto dele, que querem estar junto, né? Na primeira leitura, a gente viu a profecia de Balaão, né? Então, bom, eu vou dar uma olhada aqui também, né? Essa questão na homilia da Canção Nova, né? Que eles destacam aqui. Que Jesus põe em cena a figura de João Batista para fazer com que eles vissem a mensagem de João, que a mensagem de João não havia sido acolhida por eles, ou seja, um advento mal vivido, não acolhido como preparação para a vinda do Messias. Não houve espaço no coração daquelas pessoas para o anúncio profético de João. Assim como hoje, no coração de muitos de nós, Cristo não encontra espaço para semear a boa semente do reino dos céus. A menos de 10 dias do Natal, quanta gente preocupada com festa, com ceia, com presentes, com feriado, na praia, e nós não damos atenção à conversão pessoal, à conversão familiar e comunitária que nós devemos viver nesse Natal, né? Muito bom mesmo. Então, nós em tempo de Natal, em tempo de advento, né, que vem daquele que há de vir, né, temos que entender, será que nós estamos realmente deixando o nosso coração aberto para Jesus? Para Jesus entrar no nosso coração e realmente plantar essa semente, essa boa semente? Ou será que a gente está deixando, como na parábola do semeador, né, o passarinho levar embora a semente, cair no terreno árido, no terreno rochoso, né, nos espinhos? Ou será que a gente está realmente plantando, deixando esse coração aberto, ser um coração de espaço para Jesus plantar nesse coração, sabe? Esse coração muitas vezes de pedra, coração duro, sabe? Então é isso. Eu acho que dessa palavra que eu tiro é isso, né? Que a gente tem que começar a nos preparar realmente para o Natal, né? E aqui da Homilia Canção Nova ele fala: olhe para dentro do seu coração e pergunte na sua consciência se o Natal se tornou conversão e se ensinou a viver melhor, a ser um bom cristão neste mundo. Será que para a sua consciência se o Natal se tornou conversão? Será que o Natal realmente tem sido conversão para nós? É essa pergunta que fica, né? Então, que nós possamos nos converter e crer no Evangelho, como Jesus disse, a cada dia mais e mais. Como já diria aquela música, né? E que a cada dia eu queira mais e mais
estar ao seu lado, Senhor. Por quê? Pois pra te adorar foi que eu nasci. Então, muitas vezes a gente esquece disso, que foi para adorar Jesus que nós nascemos, né? Só que a gente acaba olhando para tantas coisas, tantas coisas que a gente vai empilhando, né? Problemas, situações e afins. E no fim nada disso importa. No fim o que verdadeiramente importa é abrir o nosso coração para Jesus, viver uma vida buscando a santidade, né? Viver uma vida, como diria Padre Jonas, né? Ou santos ou nada. Então, viver essa vida direita, porque essa vida no caminho de Deus, na verdade, né? No caminho da justiça, no caminho de retidão. Porque se a gente não viver isso, no fim a nossa vida ela vai ser uma vida em vão. Porque nós vamos ajudar uma pessoa aqui, outra pessoa ali, olhe lá, muitas vezes servir ao egoísmo. Mas se a gente não tiver o coração em Jesus, o que a gente está levando para as pessoas? O que a gente está levando da vida? O que nós estamos levando dessa vida? Dizer, Senhor, como título, né? Combati o bom combate, né? Será que vamos estar falando isso? Combati o bom combate, Senhor. Minha vida foi para Ti, entreguei a Ti, aos irmãos, amar a Deus amei a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Será que é isso que a gente vai conseguir dizer no dia final? Deus queira que sim, né? Bom, é isso. Quanto às leituras do Evangelho de hoje. Agora vamos para leituras para a leitura de Lucas, capítulo 7. É isso? Lucas 7 hoje, né? Lucas 7. Não, Lucas 8. Hoje é Lucas 8. Já lemos Lucas 7 ontem, hoje é Lucas 8, né? Ontem Jesus estava falando para a pecadora, né? Que veio aos seus pés e beijou os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela lavou o pé de Jesus. Ela beijou o pé de Jesus e Jesus disse, tua fé te salvou, vá em paz, né? Bom, e ela também ela com perfume ungiu os pés de Jesus, né? Ela deu tudo ali para Jesus, né? Como nós vimos no de ontem. Bom, vamos fazer a leitura do dia de hoje, começando Lucas 8, com o título Piedosas Mulheres acompanham Jesus. Depois disso, andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras assistiram com as suas posses. Muitas outras que o assistiram com as suas posses. Então, essas mulheres acompanharam Jesus assistindo ele, né? No caso, dando assistência, né? Entregando algumas posses a Jesus, né? Imagino que ajudando Jesus ali, né? A viver naquele momento. Com as posses, né? Doando, vivendo o amor de Cristo, né? Com Cristo. A parábola do semeador, né? Que olha que só que a gente estava falando agora do semeador, né? De preparar um bom coração. Vamos lá, essa palavra do semeador.
Havia se reunido uma grande multidão, eram pessoas de várias cidades, para junto dele. Ele lhes disse esta parábola: Saiu o semeador a semear sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra entre os espinhos. Cresceram com ela os espinhos, e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto 100 por um. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E seus discípulos perguntaram-lhe o significado dessa parábola. Ele respondeu: A vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala por parábolas, de forma que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Eis que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. Ou seja, esses são aqueles que a semente que é à beira do caminho, né? Olha só, são aqueles que ouvem, mas depois o demônio vem e tira a palavra do coração. Que Jesus não permita que isso aconteça conosco. Depois vem aqueles que recebem em solo pedregoso. São os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação a abandonam. Ou seja, olha aqui, são pessoas que acolhem com alegria a palavra de Deus. Olha, pessoas que acolhem com alegria a palavra de Deus. Eu tenho que ser honesto, eu tenho medo desse coração de pedra, que na hora da provação abandonam, né? Deus me livre de abandonar meu Senhor na hora da provação. Que eu possa estar firme, né? Que nós possamos estar firmes, né? Porque o coração de pedra, coração pedregoso, eles acolhem, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da provação abandonam. E então a gente tem que se deixar a palavra enraizar na gente, viver essa palavra mesmo, viver o evangelho, que aí realmente na hora da aprovação a gente vai ficando mais firme com o tempo e com a dedicação. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida, e assim seus frutos não amadurecem. Ou seja, as pessoas que elas ouvem a palavra, mas elas têm a dificuldade de deixar realmente a vida, né? Deixar a vida e seguir Jesus, deixar a vida de lado e continuar com Jesus, né? E ficam vivendo ainda o que o mundo oferece, né? E isso aqui tem muitas é muito complicado, né? Tem muitas situações dessas que acontecem, né? Então, a que caiu em terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, e retêm-na e dão fruto pela perseverança. Então, essa é a palavra que se repete inúmeras vezes, a perseverança, né? Vamos ao título: a lâmpada que deve brilhar. Ninguém acende uma lâmpada e cobre com um vaso ou a põe debaixo de sua cama, mas põe sobre um castiçal para iluminar os que entram, porque não há coisa oculta que não se acabe por se manifestar, nem secreta que não se venha a ser descoberta.
Vede, pois como é que eu vis, porque porque ao que lhe tiver será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado, né? Então a gente tem que realmente deixar brilhar, não cobrir essa luz, né? O Espírito Santo de Deus nos dá essa luz, nos dá essa alegria de estar seguindo Jesus. Mas e aí, a gente está espalhando essa mensagem, deixando brilhar realmente nos nossos olhos, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia? Isso que devemos refletir. Vamos ao título: Mãe e os Irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra forte, bonita, né? Essa aqui é bem direta, né? Que nossos irmãos são aqueles que estão ali conosco, ouvindo a palavra e observando no seu dia a dia. Vamos ao título: A Tempestade Acalmada. Num daqueles dias, ele subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse ele: passamos a outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria da água que se acalmassem. E se acalmassem logo. E se acalmaram, e logo veio a bonança. Perguntou-lhes: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este que os ventos e o mar obedecem? Gente, essa aqui, olha, eu tô um pouco correndo. Não queria estar um pouco correndo, viu? Não é legal estar um pouco correndo por conta do tempo. Mas essa aqui eu preciso falar e refletir. Da tempestade, né? Tem aquela música linda que fala: calma, minha tempestade, acalma o meu coração, né? Do Frei. E devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti. Vê se não tem a ver com essa tempestade acalmada, né? Que é a música. Acalma minha tempestade. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar. E ao som da tua voz tudo calará, né? Quem é esse a quem os ventos e o mar obedecem? Quero falar uma palavra que eu ouvi hoje, que seria um egoísmo se eu não partilhasse, né? Essa palavra. Que é uma situação que eu vi o Dunga comentando, né? No Instagram, eu não sei onde eu vi. Eu sei que eu vi o Dunga comentando sobre isso, que ele estava com o Padre Jonas e o avião deles estava sem combustível. Começou a vazar combustível. Eles estavam voltando, querendo chegar aqui a Guaratinguetá, né? Num avião particular que ofereceram para eles voltarem mais rápido. Então eles estavam vindo nesse avião particular e começou a vazar combustível. Aí o piloto virou pra eles e perguntou: o que eu faço? Tipo, o piloto tava desesperado, sabe? E aí aquela situação de, né? Aquela situação de euforia. Então o piloto decidiu não, tá bom, gente, vamos voltar. Só tem duas saídas, né? Ou a gente volta e tenta manobrar do caminho que a gente veio, pousar, né? Planar, né? Pra descer esse avião no caminho que a gente veio. Ou a gente vai até Guaratinguetá e tenta pousar lá. O piloto decidiu por voltar. Aí, quando ele decidiu por voltar, o pessoal desesperado e tudo mais.
o Padre Jonas puxou o terço do bolso e falou: gente, vamos rezar os mistérios gloriosos, pois se nós morrermos hoje, nós estaremos na glória de Deus. Pensa a paz que não tem esse homem. Eu nem ousei aqui imitar a voz do Padre Jonas, porque o Dunga imitou lá e ficou muito, muito bom. Mas eu acho que eu não vou nem ousar tentar imitar o Padre Jonas. É muito difícil. Daquele jeito. Imagina a paz no coração de um homem. E é assim, essa paz do coração, de você ver algumas situações onde todos vão estar desesperados e você falar, né, naquela perguntinha, né? Quem quer ir pro céu, levanta a mão. Aí todo mundo levanta. E quem quer ir agora? Aí muita gente não levanta, né? Mas é aquilo, a gente tá preparado. É isso que é estar preparado para Jesus. É falar assim: Senhor, quando for da tua vontade, que o Senhor me leve. Por quê? Porque é isso, né? Porque nós queremos o céu, nós estamos lutando pelo céu, né? Que a gente não fique apegado a esse mundo e às coisas desse mundo. Claro, nós vivemos nesse mundo e com as coisas, pessoas, né? E situações desse mundo. Mas somos filhos de Deus. Todas as pessoas nasceram para louvar e adorar a Deus, mas muitas delas não vão ao caminho que Deus planejou. Possesso de Genesaré. Navegaram para a região dos Genesarenos, dos Gessarenos, que está defronte da Galileia. Mal saltou em terra e veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia, nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em voz alta: Por que te ocupas de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso em cadeias com grilhões nos pés. Mas ele rompia as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Jesus perguntou-lhe: Qual é teu nome? Ele respondeu: Legião, porque eram muitos demônios que nele se ocultavam. E pediam-lhe que não os mandassem ir para o abismo. Ora, andava ali pastando uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitissem entrar neles. Neles, nos porcos no caso, né? Ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se pelo despenhadeiro, impetuosamente, no lago, e afogou-se. Quando aqueles que os guardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade e pelo campo. Saíram, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam aos seus pés, sentado, vestido e calmo, o homem de quem havia sido expulso os demônios. E tomados de medo ouviram das testemunhas a narração deste exorcismo. Então, todo o povo da região dos Gerasenos rogou a Jesus que retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu à barca para regressar. Nesse momento, pedia-lhe o homem de quem tinha saído os demônios, para ficar com ele, mas Jesus despediu-o, dizendo: Volta para casa e conta quanto Deus te fez. Ele se foi, publicando
por toda a cidade essas grandes coisas. A filha de Jairo, cura de uma doente. A filha de Jairo, cura de uma doente. É a última aqui, gente. Vamos ler. E mais, e digo mais. Eu preciso parar de me preocupar tanto com essa coisa do tempo. Eu sei que tenho tempo, eu não quero passar desse tempo de 30 minutos, mas eu já tô passando um pouquinho. Mas mais do que tempo é apreciar bem a palavra. Eu preciso ter mais calma para a gente poder apreciar bem a palavra. Então eu peço ao Senhor, nesse momento, que o Senhor nos conduza uma calma no coração, né? Para que a gente possa prosseguir com tranquilidade, né? Eu fico muito apegado a essa coisa dos 30 minutos, né? Fazer certinho, mas na verdade eu acho que isso é até ruim, né? Enfim, vamos só terminar essa última leitura, que é de título Filha de Jairo, a cura de uma doente. À sua volta, Jesus foi recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, chamado Jairo, foi ao seu encontro, lançou-se aos seus pés e rogou-lhe que fosse à sua casa, porque tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá, comprimido pelo povo. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue havia 12 anos e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem sem que nenhum a pudesse curar. Aproximou-se dele por detrás e tocou-lhe a orla do manto, e no mesmo instante lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: Quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: Alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém e disse ao chefe da sinagoga: Tua filha acaba de morrer. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus ouviu e disse a Jairo: Não temas, crê somente, crê somente, e ela será salva. Quando Jesus chegou à casa, não deixou ninguém entrar com ele, senão Pedro, Tiago e João. João com o pai e a mãe da menina. Todos, entretanto, choravam e se lamentavam. Mas Jesus disse: Não choreis, a menina não morreu, mas dorme. Zombavam dele, pois sabiam que estava morta. Mas, segurando ele a mão dela, disse em alta voz: Menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela levantou-se imediatamente. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram tomados de pasmo. Jesus ordenou-lhes que não contassem a pessoa alguma o que se tinha passado. Então, Jesus fez essa ressurreição dessa menina, né? E ficamos por aqui hoje, né? Linda essa última passagem, onde Jesus realmente ele cura uma menina que estava precisando dessa cura, né? Dessa cura não, né? Dessa ressuscitação, dessa ressurreição, né? Então, Jesus fala, né, que nós devemos ter a fé. Nós devemos ter a fé, porque a fé nos salva de
todos os nossos problemas que vivemos nesse mundo e os problemas que devemos enfrentar, né? Que nós possamos dizer nesse dia de hoje: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Precisamos de pedir a fé, né? Precisamos de pedir ao Espírito Santo de Deus que aumente nossa fé, que aumente nossa confiança em Jesus Cristo a cada dia mais e mais, e que nós podemos agir de acordo com a conduta daquilo que Jesus espera de nós. Estivemos unidos em leitura, oração, meditação. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, que Deus abençoe a sua noite, o seu dia ou a sua tarde. Um bom descanso, né? Que aqui no meu caso é noite, então um bom descanso. A paz de Jesus e o amor de Maria.